capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a partir do verso de número 6. Admira-me que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja este anátema. Porventura persuado agora homens ou Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Podeis, por gentileza, tomar o vosso assento? Hoje estaremos falando um pouquinho sobre uma das principais das 5 solas que serviram de muro de arrimo, serviram de base para a reforma protestante. A Bíblia vai dizer que, melhor dizendo, a história vai dizer que em meados do século 13 a 14, Idade Média para ser mais exato, período ali do renascentismo, a Igreja Católica como um todo, ela ocupava um lugar de destaque muito grande dentro de uma noção de política e religião de Estado. A Igreja ela tinha um papel tão forte nesse período, entre os séculos 13 a 16, que às vezes o Papa ele tinha até mais voz de governo do que o próprio rei. Eu não sei se os irmãos acompanharam, mas alguns meses atrás nós tivemos a eleição do novo Papa. E a primeira palavra que ele disse foi Habemus Papa, temos um Papa. E ao iniciar o seu discurso, uma frase me chamou muita atenção, e ela dizia assim: eu sou o representante de Deus nessa terra. E quando ele disse essa palavra, o meu coração queimou, porque quando ele se autodenomina o representante ativo de Deus nessa terra, ele está dizendo que Deus não fala no meio do seu povo se não for através dele. E por causa desta palavra, toda a Igreja Católica é submissa à ordem papal. Todavia, nós encontramos um grande problema aqui. E qual é, Israel? O homem, ele é falível, sim ou não? O homem, por sua natureza, ele é errante, sim ou não? E a única regra de fé, que é infalível, que é inerrante, que é indelével, indiscutível, é a palavra de Deus. E aí, aqui nós temos um grande problema. E qual é? É quando a palavra do homem se sobressai à voz de Deus. É quando aquilo que o homem diz tem mais força daquilo que Deus já determinou. E um dos estopins da grande reforma se deu justamente porque os nossos principais reformadores, como João Wycliffe, como João Hus, como Martinho Lutero, como Zwinglio e outros reformadores, se deu porque eles perceberam que o Papa ele tinha mais voz do que o próprio Deus, que ele submetia o povo a serviços e a obras que Deus não submetia. O próprio monge Martinho Lutero,
Ele foi estudante de direito, um excelente acadêmico, e o pai dele tinha um sonho de vê-lo se tornar um grande advogado. E a Bíblia diz que Lutero, a história vai dizer, melhor dizendo, que Lutero, ele cresceu num lar piedoso, conhecedor das Escrituras, mas no seu coração ele sentia um grande vazio. E qual é? O medo da morte. A história vai dizer que certa feita, em uma das suas viagens, uma grande tormenta, um grande vendaval, uma chuva muito forte, acometeu a sua embarcação, um raio caiu e o feriu. E nesse momento ele pensou que ia morrer. E quando ele pensou que ia morrer, pastor Ismael, ele começou a pensar, onde é que vai estar a minha alma? Se eu morrer agora, miserável do jeito que eu sou, não vai dar tempo de eu fazer nada para que Deus me aceite e me perdoe. Então a minha alma vai se perder. Em função desse medo da morte que ele carregava, ele abandonou a faculdade de Direito e se trancou dentro de um convento agostiniano, uma das principais escolas da época, doutrinária, e ali ele começou a estudar, começou a aprender, se formou, se tornou um grande teólogo, um grande filósofo, e foi convidado então para ser professor da faculdade de Wittenberg. E a Bíblia vai dizer que ali foi lhe dado a oportunidade de falar sobre as cartas paulinas. E a história vai dizer que quando ele abriu a Bíblia em Romanos capítulo 1, número 17, ele leu a seguinte frase: o justo viverá pela fé. A história vai falar, pastor Ismael, que essa palavra foi como flecha em seu coração. O seu coração se encheu de alegria, porque na hora que ele leu esta palavra, a Bíblia diz que ele disse: eu sou salvo. Eu não dependo de outro mediador que não seja o Cristo. Eu não preciso pagar pedágio para entrar no céu. Eu não preciso ter medo da morte, porque a morte é o meu passaporte para a eternidade. Então nós vemos que Martinho Lutero, ele teve o vazio da alma preenchido quando ele abriu a Bíblia. E se você analisar toda a grande reforma, todo o grande avivamento, ele tem como pedra basilar a abertura da Bíblia. Nenhum grande avivamento que você vai ver na história é antecedido, senão pela abertura da palavra de Deus. E isso é tão verdade, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo Jesus, a palavra, Ele é o início de tudo e Ele é o fim de todas as coisas. João no capítulo 1 vai dizer que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, de tal modo que sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Israel, o que você está dizendo com isso? Que tudo que acontece na minha e na sua vida é precedido por uma palavra. E quando você entende que o que governa a sua vida é uma palavra, você precisa entender qual é a voz que você está ouvindo. Este é o principal vetor de todas as grandes reformas. A Bíblia vai dizer que, certa feita, no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, os irmãos que podem, por gentileza, me acompanhem com a Bíblia aberta. Segundo livro de Reis, em seu capítulo de número 22. Deixa eu abrir com os irmãos. A Bíblia vai dizer que Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. Com quantos anos? 8 anos. E a Bíblia vai dizer que Josias foi um grande líder, porque ele seguiu os mesmos passos que o seu pai, o rei Davi, não pai de consanguinidade que eu falo, mas pai é uma referência ao rei Davi, que é o principal dos reis de Israel após Jesus Cristo, óbvio. Mas a Bíblia vai dizer que ele seguiu todos os passos de Davi e andou conforme a lei do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que por ele ter andado com o Senhor, ele teve um reinado exitoso, forte, abençoado. E certa feita ele mandou que o sacerdote Ilquias passeasse pelo templo, fizesse algumas contagens de ofertas, dízimos, para saber como é que estavam as coisas concernentes à casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote Ilquias, ele achou dentro da casa do Senhor perdido o livro da lei. Ele achou o que, igreja? Diga, o livro da lei, perdido dentro da igreja. Aí eu te pergunto, tem como a Bíblia se perder dentro da igreja? Quando eu leio esse texto, eu me pergunto, quem é que de verdade foi achado, a Bíblia ou o povo? Porque se você entende que dentro da casa do Senhor a Bíblia estava perdida, significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que o povo não estava indo no templo. Segundo, se estava indo, não procuravam ouvir a voz de Deus. E aí temos grandes problemas. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas no texto que nós lemos. Admira-me que dentro de tão pouco tempo vos desviastes do verdadeiro evangelho que foste ensinado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu ensinei, eu preguei, eu orientei, eu vos expus a palavra de Deus, eu fundei essa igreja, eu orientei vocês acerca da fé em Jesus, e agora foi só eu sair, vocês viraram a costa para esta palavra. Isso é muito normal nos nossos dias. Às vezes nós temos uma grande preocupação de vir para a casa do Senhor, mas não para ouvir exatamente a sua palavra, mas aquilo que o nosso coração deseja ouvir. E aqui reside um grande problema, que todas as vezes que eu desejo ouvir aquilo que o meu coração deseja, aquilo que a minha alma almeja, não necessariamente aquilo que Deus quer falar, eu abandono o livro. E o que rege a minha e a sua vida é o livro. A igreja no tempo de Lutero, através de Tetzel, ele começou a vender o que nós chamamos de indulgências, e eu creio que o pastor Ismael já fez um preâmbulo dessa mensagem, uma introdução dessa mensagem. E a Bíblia e a história vai contar que por ordem do Papa, querendo construir hoje aquela igreja no Vaticano que nós vemos e achamos tão bonita, ele começou a vender um pedacinho no céu. E enviou uma carta circular por toda a Inglaterra, dizendo, quem quiser ser perdoado, quem quiser ser salvo, é só pagar. Os ricos pagam uma certa quantidade, a classe média paga uma certa quantidade. Foi dividido ali, o Papa era justo, né? Ele era tão justo que o pobre pagava com oração e jejum. Olha, porque ele queria que a salvação fosse acessível a todos. E essa carta circular começou a chegar nas casas, e as pessoas começaram a contribuir. E a história vai dizer que esse Tetzel, ele falava tanto sobre isso, que ele prometia até lugares melhores, camas queen size, sabe? Serviço de hidromassagem no céu. Se você pagasse mais, você ia ter 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Se você fosse pobre, ia ter que ficar de jejum até no céu. Olha que tristeza. Essa era a história da igreja. E o pior, o Papa dizia assim, você nem precisa ir no confessionário. Não precisa nem de contrição de alma, é só pagar que Deus perdoa, eu vou orar por você e a bênção é grande. Aí não precisa confessar o pecado? Não. Irmãos, imagina o quanto que a igreja não gostou disso, né? Eu posso servir de qualquer jeito, eu posso vir no culto, sair do culto e ir para o bar, eu posso trair minha esposa, eu posso ter quantos casamentos eu quiser, eu posso viver uma vida da forma que eu quero, porque depois eu só dou pix lá para o padre. Faço só uma transferência bancária e Deus vai me levar para o céu.
Quando Martinho Lutero ouviu isso, ele disse: não, nada disso. O que você está pregando é errado. Por quê? Porque eu li em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo não viverá pelo valor da oferta que ele dá. O justo, ele não viverá pelo valor da oferta que ele coloca dentro do gasofilaço. O justo, ele viverá da fé. O justo será salvo pela fé, e não pela fé nas obras do padre, não pela fé nas obras do homem, mas no sacrifício de Jesus, o Cristo. Em outras palavras, Lutero estava dizendo: a graça de Deus é mais do que suficiente para a minha salvação. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 9, Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Martinho Lutero estava dizendo para a igreja: você não precisa de sacrifícios preparados pelas suas mãos. Não é pela força do teu braço, porque se fosse pela força do teu braço seria mérito, não seria graça. E o evangelista Alan, semana passada, quebrou tudo aqui. Eu não estava aqui, mas eu assisti a mensagem. Você acha que eu ia perder, irmão? Não perdi nada. Só fiquei triste que o pastor tesourou o louvor lá. Eu estava esperando a mensagem acabar para ouvir o louvor. Estava lá, mas tá bom, te perdoo. Se fosse por obras da carne, o sacrifício seria vão. Se fosse pelo seu mérito, por que a cruz? Por que Jesus? Paulo vai dizer isso para os Gálatas: vocês foram alcançados. Nós estamos falando de uma igreja gentílica. Vocês foram alcançados pela mensagem da fé, mediante a graça de Cristo, e agora por causa desse grupinho de judaizantes, que era um grupo de judeus, uma escola teológica, uma liderança judaica, que ensinava que o povo precisava se circuncidar, precisava de obras. Aí ele vai dizer para a igreja: vocês ouviram a mensagem da graça, foram salvos pela graça, receberam um batismo no Espírito Santo pela graça, recebeste tudo pela graça, e agora você está querendo servir a Deus com as forças do seu braço? Você está achando que você vai para o céu só porque você participa do ministério de louvor? Você acha que você vai para o céu, que você é queridinho de Jesus, só porque você dá esmolas, só porque você tem dízimo grande? Deus não está ligando para o volume do seu dízimo, Deus não está ligando para o seu timbre de voz, Deus não está querendo saber se você tem uma carteira de teologia, se você é grande diante dos homens. Ele só quer saber se você aceita a graça dele. Ele só quer saber se você está disposto a viver pela palavra dele. Paulo estava dizendo aos Gálatas: aí no meio de vós tem muitos pregadores eruditos, muitos pregadores sábios, à luz dos olhos dos homens, mas eles estão vos ensinando um modo errado de viver. Deus tem que me abençoar porque eu oro, eu jejuo. Não. O apóstolo Tiago, ele vai dizer isso em sua carta: me mostre aí as suas obras sem fé. Todas elas são mortas. Obra sem fé no sacrifício é morta. Obra sem santificação é morta. Obras sem vida com Deus é morta. Obras longe da palavra é morta. Aí Tiago vai dizer: me mostra aí suas obras. Eu sou pregador, tá bom, é obra. Eu sou cantor, é obra. Eu sou músico, é obra. Eu sou obreiro, é obra. Aí Tiago vai falar: se você fazer tudo isso sem fé, não tem valia alguma. Em outras palavras, Tiago estava dizendo: não adianta nada cantar, se não cantar com o coração. Não adianta nada servir, se não servir de coração. Não adianta nada do que você está fazendo, se não for baseado na misericórdia do Senhor que nos alcançou dia após dia. Israel, se as obras não têm poder de salvar,
Como é que o homem fará para ser salvo? Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo respondeu isso ao centurião: crê no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua graça. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você: eu sou suficiente para você, sou suficiente para a sua casa, sou suficiente para a sua família, eu sou mais do que suficiente para a salvação das vossas vidas. Hoje nós vemos, vocês conhecem todas as datas festivas ligadas a algum sacramento da igreja. Você vê os nossos irmãos católicos pagando penitências. Lá no Rio de Janeiro é normal você subir à igreja da Penha de joelhos, é uma escadaria infinita, e as pessoas sobem de joelhos pedindo milagre. Quantos de nós não vemos pessoas, amigos, conhecidos com uma cruz na costa, levando, indo, caminhando até Saltinho, Salto de Pirapora, outros vão lá para Aparecida do Norte, com uma cruz na costa, dizendo: eu vou ser salvo porque o meu sacrifício, Deus está vendo. Deus não está olhando o seu sacrifício, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você. Quando Deus Ele olha você, Ele olha Cristo Jesus em você. O sacrifício que agrada ao Senhor, o nosso salmista Davi vai dizer, não são sacrifícios de obras mortas, porque se fosse isso eu já vos daria. Se quisesse carneiro eu te daria carneiro, se quisesse cabrito eu te dava cabrito. Mas qual é o sacrifício que agrada a Deus? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que adora, um coração que se alegra, não se alegra pelo que tem, mas se alegra pela palavra que recebeu, não se alegra porque está tudo dando certo, ou porque você recebeu algo que lhe agradou, mas se agrada na palavra do Senhor, e nela tem o seu prazer dia e noite. Salmos de número 1 vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Qual que é a consequência? Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, cujo fruto dá na estação própria, as suas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Por quê? Porque ele prospera pela palavra. O que te faz prosperar é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo para a igreja: você foi salvo pela palavra, se converteu por causa da palavra, e hoje o que você menos dá atenção é a palavra. É por isso que lá no reinado de Josias o livro estava perdido. É por isso que é uma das mensagens que o pastor pregou esses dias atrás, aqui do período interbíblico, que é a página em branco entre Malaquias e Mateus. Você não ouve a voz de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo que o povo não ouvisse a voz de Deus por 400 anos, eles continuavam indo no templo, continuavam cantando, continuavam sacrificando, continuavam adorando, mas a voz de Deus ninguém ouvia. Aí eu lhe pergunto: do que vale a sua estadia aqui, se não for para ouvir a voz dele? Será que não tinha um inconformado lá que dizia: Senhor, não vale nada o templo se a tua voz não ecoar dentro dele? Não vale nada os louvores e os sacrifícios se o Senhor não estiver se alegrando com ele? As 5 solas que fundamentam a nossa fé cristã, elas têm um pilar central, e qual é? Só as Escrituras, porque tudo depois advém da Escritura. Não existe graça sem palavra, porque a palavra é Cristo e Ele que nos deu da sua graça. Não existe fé sem palavra, porque nós temos fé justamente no sacrifício de Cristo que nos concedeu graça mediante a palavra. Não existe um
só Cristo se nós não cremos na palavra, porque para recebermos Cristo em nosso coração temos que crer pela palavra que Ele é Filho de Deus. Então sem palavra não tem cruz, sem palavra não tem intimidade, sem palavra não tem comunhão, sem palavra não tem igreja. Nós estamos até hoje de pé porque existe uma base forte que nos sustenta, e é essa palavra aqui, e ela precisa voltar a ser aberta no nosso meio, ela precisa voltar para dentro das nossas casas, ela precisa voltar para dentro do nosso trabalho, ela precisa voltar para dentro das nossas igrejas, ela precisa voltar a ser o centro do Evangelho. Esses dias atrás eu vi uma pessoa famosa aí, eu não vou falar o nome para não ser antiético, Pablo Marçal, desculpa, escapou. E ele estava conversando lá com um rapaz, Carlinhos Maia, salvo engano. E ele dizia assim para o Carlinhos: o fato de você ser homossexual não te impede de ser salvo. Você só não vai reinar com Cristo. A salvação você tem, você só não tem o governo, só não tem o reino, só não tem coroa. Aí eu lhe pergunto: tem salvação? Tem coroa para quem não é salvo, querido? Tem como você ser salvo e não reinar? Porque a Bíblia vai dizer muito claramente em Apocalipse que quando Jesus voltar com a sua igreja, Ele vai instaurar o seu reino nesta terra, mas Ele vai voltar com a igreja composta por salvos. E quem são esses salvos? Aqueles que não negaram a palavra do Senhor. Você acha que eu falo isso com o coração alegre? Não, não falo. Mas eu preciso dizer a verdade. Qual é a verdade? Que só existe salvação em Cristo. Hoje nós temos um monte de gente que aí é simpatizante da igreja, pastor. Gosta da igreja, manda até dízimo para a igreja, pede oração para a igreja, mas não se compromete com o reino da igreja. E por que não se compromete, Israel? Porque sabe que para seguir Jesus tem que negar a si mesmo. E o Evangelho ainda é isso. A palavra de Jesus ainda não mudou. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí tem uns pregadores que interpretam a palavra errada e fala assim: a palavra do Senhor se renova dia após dia. Nada disso, o que se renova é a misericórdia. A palavra é dele, continua fiel e inerrante, e é ela que vai conduzir a igreja para o céu. Entenda isso, e pode doer em quem for, mas o céu não é inclusivo. Precisamos de um evangelho mais inclusivo, Israel. Nós precisamos editar a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita num contexto patriarcal, numa cultura diferente. Quem escreveu a palavra foi o próprio Deus. Segundo a carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo de número 3, ele vai dizer assim: toda palavra divinamente inspirada por Deus é proveitosa. O livro de John Maxwell é bom, Israel? É bom, mas só é proveitoso se for a palavra. Israel, o livro de Tiago Brunet é bom? É bom, eu leia também. Mas o que rege a minha e a tua vida é esta palavra. Não é livro de autoajuda, não é podcast de gente famosa. O que rege a tua vida é a palavra de Deus, e só vai herdar o céu quem se submeter a ela. Israel, e aí, o que eu faço com o pecado? Você só tem uma escolha: ou você abandona o pecado, ou você abandona o evangelho. Não dá para ficar com os dois. Esses dias estava ouvindo a história de uma jovem, e ela dizia que ela foi para a igreja, pastor Ismael, e ela tinha um problema com cigarro de maconha. Ela gosta de fumar. E ela começou a ir para a igreja, começou a crescer lá, a se desenvolver lá. Aí os líderes dos jovens queriam até trazê-la para perto. E ela começou a se sentir constrangida, porque a palavra constrange mesmo. Não dá para você ser crente e continuar com cigarrinho. Ah, mas eu só fumo escondido. Mas de Jesus ninguém se esconde. Você
esconde do seu pastor, você se esconde do seu amigo, você se esconde do obreiro, você se esconde de todo mundo, mas dos olhos do Senhor não, porque Apocalipse no capítulo 1 diz que os seus olhos são como chama de fogo. Aí ela começou, pastor, a sair da igreja, parou de ir na igreja. Aí o líder dos jovens foi lá na casa dela. Sentimos sua falta, está sumida, o que aconteceu? Abandonou os jovens. Aí ela falava assim, é porque eu não consigo me libertar das drogas. Aí eu sei que eu não consigo servir ao Senhor usando drogas. Aí eu tinha uma escolha, eu sirvo ao Jesus ou eu continuo no meu caminho. O que ela fez? Continuou no caminho. Já que eu não consigo servir a Jesus e usar as drogas, eu vou ficar com as drogas. E quando eu me libertar, eu volto para Jesus. Sem nós percebermos, nós fazemos essas escolhas diariamente. Quantos de nós, quantos jovens, quantas pessoas já passaram por esses bancos? Quantas vezes nós não abrimos mão do sagrado, mão da vida com Deus, por prazeres momentâneos? E eu não me refiro só a este caso isolado, mas eu me refiro a toda forma de prazer contrário à lei do Senhor. Seja qualquer pecado, seja o pecado da mentira, da traição, da fornicação, é só você ler a palavra do Senhor e você vai ver o que é que está escrito lá. Salmo 119 vai dizer, como purificará o mancebo o seu caminho. Aí o complemento do verso vai dizer, observando a palavra do Senhor. Josué capítulo de número 1, a Bíblia diz que Moisés morreu e Deus estava levantando Josué para liderar o povo, e Josué estava confuso sem saber o que fazer. Aí Deus falou para Josué, Josué, lembra das palavras que observou com seu senhor Moisés? Lembra, medita nela. Guarda ela. De dia e de noite, medita nela. Não te aparte nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga firme na palavra de Deus. Queridos, custe o que custar, não abra mão da palavra de Deus. Israel, mas é o meu pecado favorito. Ele está te levando para o inferno e ele é real. Israel, mas eu conheço pastores maravilhosos, grandes profetas, pessoas famosas que dizem que eu não preciso de nada disso. Eu me alegro com a mensagem, eu choro com a mensagem, eu canto todos os louvores, mas se não tiver comunhão com a palavra, não vai. Preste atenção, querido. Diga a Deus, não precisa de pregadores profundos que te ensinem sobre grego, sobre hebraico. Isso é bonito, eu estudo isso. Que fique falando sobre teologia cristã. Deus não precisa que você seja um conhecedor de toda a ciência. Um evangelho de profundidade, que tem palavras bonitas, que emociona, que te chacoalha. Deus não precisa de pregadores profundos. Deus precisa de pregadores fiéis à palavra. Martinho Lutero, quando ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu por causa da palavra. Os grandes avivamentos na Bíblia são antecedidos por um retorno à palavra. Você não vai ver nenhum grande avivamento, pastor Ismael, nenhum avivamento real, cristão, que não seja antecedido pela abertura da palavra. A Bíblia diz que quando Neemias estava voltando para Jerusalém, para reedificar os muros, para reedificar o templo do Senhor, para reunir o povo ao Senhor, a Bíblia vai dizer que ele abriu o livro e começou a ler o livro. E o povo, ouvindo ele ler, eles começaram a chorar. Eles disseram, eu sou miserável e pecador. O problema não está no pastor da igreja, não está na irmã do coque, não está no músico, não está no obreiro que não te dá um abraço no culto. Talvez ele precisava do abraço e você não deu. O problema está em mim. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram a palavra de Deus, eles começaram a confessar o seu pecado. E dizendo, nós vamos dar carta de divórcio para as nossas mulheres estrangeiras, porque a palavra do Senhor não permite.
eles de coração decidiram honrar ao Senhor e viver de acordo com a sua palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, querido. Perca tudo, mas não perca esta palavra de vista. Perca tudo, perca relacionamento, perca amizade, perca dinheiro, mas não perca a fidelidade a esta palavra. Mas Deus me aceita do jeito que eu estou. Não te aceita não, nem você se aceita. Para de palhaçada. Se você perguntar para o seu cônjuge, então melhor nem perguntar, porque senão dá divórcio. Eu duvido que você tenha coragem de pedir para sua esposa apontar 3 defeitos seus. No primeiro você vai falar que estava brincando. Quando você for começar a anotar, ela já falou 10, você não lembra nem do segundo. Os homens, como são um pouco mais, leves. Não, amor, você é perfeita. Para mim é nada, só não quer tomar xingo. É ou não é? Só concorda. Ele concordou com o olhar assim, porque se ele fazer assim, a esposa já briga ali. Não, eles são terríveis. Eu preciso que vocês entendam, quem me ouve, diga amém. Diga: o Evangelho, para minha tristeza, não é inclusivo. Ele aceita todo mundo que é ex, mas só ex. Ele aceita ex-drogado? Aceita ex-drogado. Ele aceita ex-homossexual? Aceita ex-homossexual. Ele aceita ex-adúltero, ex-promíscuo. Ele aceita os ex, ele aceita. Por quê? Porque os ex já abandonaram. Paulo vai dizer que ele já não vive mais a vida dele, mas ele vive a vida de Cristo. As coisas velhas todas se passaram, tudo se fez. E se eu estou debaixo de algo novo, eu preciso andar em conformidade aqui. Quem me entende, diga amém. Gálatas capítulo 1, onde nós lemos, e nós já vamos caminhar para o fim. A Bíblia vai dizer que Paulo disse: eu preguei, eu ensinei. Mas quando Paulo foi embora, porque Paulo era missionário, ele não tinha tempo de ficar lá no meio do povo. Um outro evangelho foi pregado dentro da igreja. O evangelho das obras, o evangelho da força do próprio braço, o evangelho dos pop stars do Senhor. Que nem diz o pastor Marcelo Hebraísta, o JJ de Jesus. Jesus Júnior, que nem ele diz. Porque tem um monte de gente que acha que é Jesus também. É ele que faz, é ele que toca, é ele que prega. Se não for ele, o culto não vale. Aqui não tem isso não, mas tem alguns lugares que tem. Aí Paulo está dizendo para a igreja assim: olha, se um anjo, se um quê? Aparecer e lhe vos anunciar um outro evangelho diferente desse, seja ele anátema é maldito, seja ele colocado debaixo de maldição. Se um dos apóstolos vos pregar outro evangelho contrário a esse, seja ele maldito. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: qualquer mensagem que não se aproxima com a mensagem do Senhor, ela não é digna de estar nos teus lábios. A igreja precisa ter esse filtro. A reforma protestante, ela se deu em 1517, porque a igreja voltou para a palavra. E nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos parar de orar por avivamento. Sério, Israel? Sério. Deus não precisa nos avivar. Deus só precisa que a gente se converta à palavra. A Bíblia vai nos dizer, em Atos dos Apóstolos, que quando todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo foram cheios, os homens que estavam fora do cenáculo, o pastor Ismael, disseram assim: esses homens aí estão cheios de mosto. Aí Pedrão falou assim: não, o que está acontecendo aqui não é bebedice, não é alegria, não é nada disso que você está pensando, não. Isso daqui é o cumprimento da palavra.
proferida por Joel. E qual é a profecia? Nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões. E esta promessa não é só para vós, mas são para vós, para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos e para todos aqueles que Deus chamar. Quando você entende a profundidade disso, você deixa de orar por avivamento, porque Pedro vai dizer: nós já estamos nos últimos dias. Ele já está derramando todo dia do teu Espírito sobre toda a carne. Ele já está derramando do Espírito sobre você, sobre tua casa, sobre a tua família. Então o que falta, Israel, se não é o derramar do Espírito? É uma volta. É uma volta às Escrituras. É uma volta a esta palavra. É um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração genuíno que diz: Senhor, eu não quero viver de pão, porque o pão eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, mas se eu tiver a tua palavra, não vai faltar pão, não vai faltar nada. Então eu só preciso da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra. Eu creio que eu estou diante de uma geração que vai abrir mão de tudo menos da palavra. Eu creio que eu estou diante de uma geração que vai viver a maior revolução cristã do nosso século. Eu creio que eu estou diante de uma geração de missionários, de pregadores, de pastores. Eu creio que eu estou diante de uma geração que será como flecha na mão do Senhor, irá ganhar as nações para Cristo. Tem alguém aqui que faz parte desta geração? Eu não me preocupo em ter a fama de Eli, desde que eu ouça como Samuel a voz dele no meu quarto. Eu não me preocupo com a fama que os homens podem me dar, desde que no secreto eu ouço ele falar meu nome. Troque tudo, menos a palavra de Deus e uma vida de intimidade com ele. Olha, irmão, que está do seu lado e diga: não tem comunhão com Deus sem palavra. Todas as revelações que Deus tem para ti está na palavra. Você não precisa numa campanha que o pregador faz isso e faz aquilo, não. A maior revelação é a palavra de Deus. Se ela não é suficiente para você, querido, quem entende a profundidade desta palavra, diga amém. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, a tua palavra é mais do que suficiente. O salmista Davi, ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para ser o pregador mais famoso? Não. Para ter coroa? Não. Para falar em mistério e sair correndo? Não. Isso é bom, eu dou lugar também, irmão, eu gosto disso. Mas eu escondi tua palavra para não pecar. Por quê? Porque vai ter momentos na minha e na tua vida que, se não for essa palavra, você vai abandonar a fé. Tem muitos que falam, e aqui eu encerro, por gentileza, se coloque sobre os vossos pés. Eu acho que eu já até excedi o horário, né? Você me perdoe. Tem muitos que falam que a maior obra de Martinho Lutero e dos reformadores foi as 95 solas que Martinho Lutero pregou na porta de Wittenberg. Foram os grandes debates que eles promoveram. Mas sabe qual foi a maior vitória de Martinho Lutero? Sabe qual foi a maior vitória de João Wycliffe, reformador do século 13 e 14? Foi traduzir, pastor, a Bíblia Vulgata para o inglês, e toda a Inglaterra teve um exemplar da Bíblia. A maior vitória da reforma protestante não foi você saber as 5 solas de cor.
foi você poder abrir essa palavra dentro da sua casa. A maior vitória da reforma protestante não foi você saber hoje se você é luterano, calvinista, arminiano. A maior vitória que a reforma protestante nos deu foi poder dobrar os joelhos no secreto, abrir essa palavra e ouvir Deus falar contigo. Foi ter recebido a oportunidade de receber graça, foi receber a salvação gratuita de Deus. A maior vitória que a igreja conquistou não foi carro, a maior vitória que a igreja conquistou não foram palácios. A maior vitória da igreja foi saber que somos salvos por esta palavra, salvos por este evangelho. Que nós possamos voltar para esta palavra. Que na sua casa ela não seja só mais um amuleto aberto em Salmos 23 ou 91, que é o de guerra, mas que ela seja a tua espada. Mateus 4,4, Jesus sendo tentado no deserto, Satanás falou para ele: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão, sacia a tua fome, transforme a sua necessidade, saia desse problema, dá um jeito de mudar a tua história. Aí Jesus olha para ele e diz assim: nem só daquilo que eu quero eu viverei. Eu não viverei pelo desejo das minhas entranhas, eu não viverei pela necessidade do meu corpo, eu não viverei pelo desejo do meu coração, mas eu viverei por toda a palavra que sai da boca de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu casamento, tua família. O que vale é a palavra de Deus, o que vale sobre a tua vida é a palavra de Deus. E se Deus te liberou uma palavra, descanse o teu coração. Vale a pena viver por essa palavra. Martinho Lutero, antes dele se converter, ele tinha medo do quê? Da morte. A história vai dizer que quando ele se revoltou contra o Papa, foi feita uma dieta, e não é essa dieta não de emagrecer, uma dieta na época era uma reunião, onde chamaram todos os reis, todos os príncipes, governantes, todos os papas, todos os anciões, todas as autoridades. E nessa reunião falaram assim para Lutero: Lutero, ou você abandona a sua fé, ou você morre. Aí ele disse assim: a minha fé eu não nego, e que Deus me ajude. Eu morro, mas a minha fé eu não nego. Eu morro, mas eu não nego essa palavra. Eu morro, mas eu não perco a intimidade. Eu morro, mas eu não perco a comunhão. Eu morro, mas eu não nego a minha fé. Eu perco tudo que eu tenho, mas eu não vou perder Jesus. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você, Pai. Nós te louvamos por esta palavra. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que pela tua palavra o Senhor nessa noite coloque tudo que está desorganizado no lugar. O Senhor sabe, Pai querido, exatamente qual é a necessidade da tua igreja. Mas a tua igreja está declarando esta noite que, independente das suas necessidades, a tua palavra é suficiente. E por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que venha nos sustentar pela tua palavra. Porque se eu tiver a tua palavra, no deserto tem pão. Se eu tiver a tua palavra na tempestade, o Senhor ecoa a tua voz e o mar se cala. Onde tem a tua palavra, tem o manifestado o teu Espírito Santo, tem o poder de Deus se revelando. Aonde tem a tua palavra, existe suficiência de vida, e vida em abundância. E eu quero declarar esta palavra sobre a tua igreja.
Eu quero declarar que pelo poder da tua palavra os seus filhos estão saindo daqui libertos. Eu quero declarar que pelo poder da tua palavra os teus filhos estão saindo daqui renovados pelo teu Espírito Santo. Eu quero declarar pelo poder da tua palavra que a tua igreja que está aqui está saindo dessa casa de oração curada, sarada, liberta e salva. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que nós viveremos pela tua palavra. Nós não viveremos pelo que os homens falam, pelos que os nossos olhos veem, mas pela tua palavra, em o nome de Jesus.